Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre classificação de doenças de plantas. Como a gente já estudou sintomatologia, estudamos agentes causais de doenças, principalmente focamos aí no estudo dos fungos, das bactérias, dos nematóides, dos vírus. E é uma quantidade muito grande de doenças, como vocês viram. A gente tem uma infinidade, né? Como eu já disse para vocês, todas as culturas, elas têm uma quantidade enorme de agentes causais de doenças que podem afetar ela, caso tenha condições ambientais favoráveis, né? Temperatura, umidade relativa do ar. Como nós sabemos, dentro da ciência, sempre tem estudiosos que trabalham em classificação de fatores, né? Classificação de espécies, classificação aí de solos, que vocês já estudaram dentro do curso de agricultura, classificação de plantas daninhas a nível de família, a nível de espécie, como a gente estudou, vamos estudar a classificação dos insetos, então tudo para facilitar o entendimento humano acerca das nossas realidades, do que nos cerca, estudado classificações, pesquisadores que trabalham nessas classificações para facilitar o entendimento acerca de assuntos relacionados com os temas. Bom, no caso de doenças de plantas, uma forma que é muito prática de ser vista no campo é a questão da classificação usando a espécie de planta afetada. Por exemplo, você vai encontrar manuais ou catálogos de doenças de soja, doenças de milho, doenças do feijão, doenças do tomate. Então, tem muitas informações, principalmente para essas culturas que têm alto valor comercial, você tem muita informação com relação aos agentes causais, às medidas de controle preventivos e curativos, quando a doença permite ter medidas de controle curativas, né? A gente sabe que tem doenças que são mais severas, que tem que trabalhar de forma preventiva, que depois que a cultura já está afetada, isso se torna impossível de fazer uma reversão. No caso, por exemplo, da murcha do fusário do tomateiro, no caso do greening dos citros, né? Diversas outras doenças. No caso também de nematóides, nas raízes aí das plantas. E hoje nós vamos falar, vou aqui compartilhar com vocês, sobre uma das formas mais usadas aí dentro da fitopatologia de classificação de doenças de plantas, que é a classificação segundo McNeil, que ele fez essa classificação em 1960. Essa classificação de McNeil, ela é feita em 6 grupos de classificação. Essa pergunta aqui, né, que eu coloquei aqui, qual a importância, né, de classificar doenças de plantas, vocês vão me responder no final dessa aula, depois de vocês assistirem essa aula aqui que eu estou explanando para vocês. Estudamos também que para ter a ocorrência de uma doença tem que ter interação do triângulo da doença, né, que é fatores ambientais, a planta hospedeira susceptível, o patógeno ali no ambiente. A classificação feita por George McNeil, ela é baseada nos processos fisiológicos vitais da planta que são interferidos pelo patógeno. O grupo 1 são doenças de plantas que afetam o acúmulo de nutrientes e sementes ou no fruto. O grupo 2 são doenças que afetam tecidos jovens, por exemplo, fungos que causam dump-off, que é o tombamento lá da plântula, que começa a germinar lá no solo e esses agentes causais destroem aquele tecido jovem. Isso enquadra dentro de grupo 2. Grupo 3, patógeno que interfere na absorção de água e elementos minerais a partir do substrato, afetam raízes. As doenças do grupo 4 afetam vasos condutores, como o xilema, né? Doenças, então, que vão interferir no sistema vascular da planta. O grupo 5 tem uma infinidade de doenças, de agentes causais que afetam aí as folhas, que são responsáveis pela fotossíntese, como todos vocês sabem. Tem uma infinidade de fungos, de bactérias, né?
O grupo 6 são patógenos que afetam a utilização pela planta das substâncias elaboradas a partir da fotossíntese, interfere na utilização da planta dos fotoassimilados, entre aí as viroses, entre aí os carvões, tá? Como agentes causais dessas doenças do grupo 6. Aqui, mostrando um a um, né? Grupo 1, doenças que destroem órgãos de armazenamento, frutos e sementes. Grupo 2, doenças que causam danos nas plântulas, como eu falei, causam dump-off, tombamento da plântula. Grupo 3, doenças que danificam a raiz e o colo da planta. O colo é aquela parte ali entre o solo e o início do caulículo, do caule da planta. Caulículo quando é jovem, né, do caule. É o limite entre o solo e a parte ali do caule da planta. Grupo 4, doenças que atacam o sistema vascular. Por exemplo, o greening, né, a bactéria que causa o greening afeta o sistema vascular. Grupo 5, doenças que interferem na fotossíntese. As ferrugens, o mídio, o oídio, uma infinidade de doenças que afetam as folhas, né, ferrugem da soja, ferrugem do café. E o grupo 5, como eu disse para vocês, doenças que afetam o aproveitamento das substâncias fotossintetizadas pela planta, tá? Aqui, nós temos essa relação, né? Utilização que está um resuminho do grupo e o processo fisiológico afetado. Como eu disse, essa classificação de McNeil, ela leva em consideração o processo fisiológico da planta hospedeira, que é afetado pelo patógeno. E nós temos aqui do lado algumas setinhas, né? O parasitismo, a setinha descendo do grupo 1 para o grupo 6. Agressividade, subindo do grupo 6 para o grupo 1. A especificidade, o que é a especificidade? A quantidade de hospedeiros que um patógeno tem. Por exemplo, aqui no grupo 1, os patógenos que causam doenças nos frutos, eles são pouco específicos. Alguns têm centenas de plantas hospedeiras. Já as doenças aqui, por exemplo, do grupo, vamos falar do grupo aqui, 5 e 6, as viroses são bem específicas, tem uma quantidade menor de plantas que são afetadas pelas viroses. Por exemplo, tem viroses que afetam as cucurbitáceas, tem viroses que são mais específicas a uma determinada espécie de planta ou uma família de planta. Os carvões também, os fungos que causam os carvões são bem específicos a algumas plantas, alguma espécie, né? Vamos dar outro exemplo. Aqui, com relação à fotossíntese, nós temos algumas doenças, tem muitos agentes causais que não são tão específicos, né? Que causam danos aí na folha da planta. Mas vamos considerar a ferrugem asiática da soja. O fungo que causa a ferrugem asiática da soja, ele é específico da soja, por isso que é eficiente fazer o vaso sanitário da soja, porque ele não tem dezenas de hospedeiros. Você suspende o cultivo da soja, você vai reduzir o inóculo da doença, porque ele está associado, ele é um hospedeiro obrigatório da soja. A ferrugem do café, causada pelo fungo Emileia vastatrix, ele é específico do café. Então, a especificidade, ela aumenta do grupo 1 para o grupo 6. A agressividade, ela é maior nos primeiros grupos, aqui no grupo 1, do que nos últimos grupos. Por quê? A maioria dos os patógenos que causam doenças aqui no grupo 1, grupo 2, eles são patógenos que eles precisam eles utilizam tecido morto na sua alimentação, ele precisa de água e carboidrato. E muitos dos patógenos que causam as doenças no grupo 1, 2 aqui, e até no 3, alguns, eles vivem muito bem de forma saprófita, no solo, em resto de cultura. Então, quando tem a planta hospedeira, ele destrói o tecido, ele destrói a lamela média. A lamela média
é responsável para dar o formato do tecido da planta. E esses micro-organismos, por exemplo, que causam as doenças aqui nos frutos, né? Eles destroem essa lamela média, aí o fruto, ele apodrece, tá? Ele fica aquoso, uma podridão aquosa. Então, esse tipo de micro-organismo, são micro-organismos que precisam de matéria morta, de tecido morto. Eles vivem muito bem em matéria orgânica no solo, em resto de cultura. Já os micro-organismos aqui do grupo 6, as viroses, elas precisam da planta viva, porque elas usam as células da planta para se multiplicar, elas não sobrevivem fora de um hospedeiro vivo. Então, por isso que, com relação à agressividade, os patógenos que causam aqui as doenças dos primeiros grupos são mais agressivos. Agressivos no sentido de destruição de tecido. Não que as doenças do grupo 1 são mais graves do que as do grupo 6. Não, todas causam muitos problemas de redução da produtividade. Mas a diferença que a gente fala de agressividade aqui está relacionada com os danos no tecido, na morte do tecido. Outro aspecto que é diferente entre esses grupos, o parasitismo, a obrigatoriedade do parasitismo. Os patógenos aqui do grupo 1, grupo 2, muitos deles são saprófitas. Eles vivem muito bem com a ausência da planta hospedeira. Muitos deles a maioria deles são parasitas não obrigatórios, que sem a presença da planta hospedeira vivem muito bem em resto de cultura e matéria orgânica ali no solo. Quando tem uma planta hospedeira que seja ali susceptível e um clima favorável, ele vai colonizar aquela planta. Mas caso não, ele sobrevive bem em matéria orgânica. Agora, os patógenos aqui dos grupos 5, 6, muitos deles, né, principalmente do grupo 6, as viroses, muitos do grupo 5 também, como as ferrugens, né, eles precisam da planta hospedeira para sobreviver. Então, a evolução do parasitismo com relação à necessidade desse patógeno de ter a planta hospedeira, o parasitismo obrigatório. Os vírus são parasitas obrigatórios, os nematóides são parasitas obrigatórios, os fungos que causam carvão, parasitas obrigatórios, eles não vivem lá no resto de cultura, né? Já fungos que colonizam, por exemplo, um fruto de morango, tem algumas espécies que crescem até em pão. Um pão umedecido, se você inocular ele com esse fungo, ele vai desenvolver ali, porque ele precisa de água e de carboidrato. Então, a função desses patógenos ali do grupo 1, 2, eles precisam de tecido em decomposição, por isso que eles destroem o tecido. Mas eles vão muito bem em matéria orgânica, em resto de cultura ali. Então, a evolução do parasitismo é com relação a essa. Os organismos que causam as doenças aqui nos primeiros grupos, eles são parasitas não obrigatórios. Já os do grupo 6, aqui alguns do grupo 5, são parasitas obrigatórios. Então, tem uma evolução nessa relação de parasitismo, tá? Aqui tem uns slides explicando isso que eu acabei de falar para vocês aí. Com relação à agressividade, aumenta. Do grupo 6, ele é menos agressivo com relação à destruição de tecidos, e no grupo 1 é mais agressivo. Então, tem uma evolução. Mas essa agressividade é importante eu deixar bem claro aqui, não é que a doença lá, as viroses, são menos importantes. Tá com virose, tudo bem. Não, redução da produtividade é drástica, muito drástica, tá? A gente está falando aqui essa agressividade dentro do contexto de destruição de tecidos por esses patógenos. O parasitismo, ele é pouco evoluído ali nos primeiros grupos, grupo 1, grupo 2, porque essas espécies, como eu disse para vocês, conseguem viver de forma saprófita. Já os patógenos que causam doenças do grupo 6 são parasitas obrigatórios, eles precisam da planta viva para manterem vivos, né? Com relação à especificidade, que eu acabei de explicar, a especificidade está relacionada ao número de hospedeiros que cada patógeno tem. Lá nos patógenos que causam doença dos primeiros grupos, como o grupo 1, tem uma centena de plantas hospedeiras. Por exemplo, o fungo que causa antracnose no mamoeiro causa antracnose em centenas de outras espécies, tanto de plantas de importância econômica como de plantas daninhas.
Já os patógenos que causam doenças do grupo 5, 6 têm menor número de hospedeiros, sendo que alguns desses patógenos têm uma planta hospedeira, uma espécie de planta hospedeira. Como eu disse, a Emileia vastatrix, que é o fungo que causa ferrugem no café, o fungo que causa ferrugem na soja, né? E outros casos que tem muitos patógenos que têm um tipo de planta ou uma família em que eles afetam muitas viroses que afetam a família da Cucurbitaceae, né? Vários vírus específicos daquela família. Então, são mais específicos, mais especificidade, menor número de hospedeiros. Aqui só explicando, né? E o que eu acabei de falar sobre a diferença que tem entre os grupos com relação à evolução do parasitismo, agressividade e especificidade. Na próxima aula, nós vamos começar a estudar as doenças do grupo 1, que são as doenças que causam podridões nos órgãos de reserva, podridão em sementes, podridão nos frutos, tá? São doenças causadas por agentes fitopatógenos que não são específicos das culturas, apresentam uma grande gama de plantas hospedeiras. Então, a gente se encontra na semana que vem para continuar falando sobre esse assunto. E quero que vocês respondam agora para mim a pergunta: por que é importante classificar doenças de plantas? Usem a criatividade e usem a nossa aula, nosso conteúdo, e respondam essa pergunta que eu vou deixar para vocês lá no Classroom. Muito obrigada pela participação e pela atenção de vocês, e a gente se encontra. Tchau!